Bendito seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos trazer uma palavra que vai falar sobre por causa de um homem, Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor colocou assim no meu coração. Eu quero te saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Dizer para você que aqui não é um estúdio, amém? É a casinha de uma pequena missionária. Eu estou passando louvores revelados, a palavra revelada e também muitos testemunhos da seara do Senhor. Você que tem paixão pelas almas, não deixa de se inscrever, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, porque você vai conhecer muitos fatos que teus ouvidos nunca tiveram oportunidade antes de estar ouvindo, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu deito essa paz sobre o seu lar. Também quero orar contigo, Senhor, nosso Deus, nosso Pai de misericórdia. Eu abençoo esta vida, abençoo este lar, Senhor Deus, abençoa esta família, abençoa a vida ministerial, meu Pai, o chamado, Senhor, que tu possas falar hoje abundantemente com a nossa vida, Senhor Deus, segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bendito seja Deus. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado, que no caso foi Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque antes não havia morte, amém? Quando Adão pecou, então entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, através da desobediência do primeiro homem criado na face da terra, que foi Adão, todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos foram afastados da presença de Deus, porque herdaram o pecado original e foram gerados em pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por causa de um homem. Assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Assim como por um só homem, por causa de um homem, o primeiro que entrou em desobediência contra Deus, gerou sobre a terra, sobre a humanidade, gerou o pecado, gerou a morte, fez com que todos herdassem o preço do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora levavam sobre si esta condenação, até que se voltassem para Deus. Mas como o homem poderia se voltar para Deus e pagar um preço de si mesmo, daquilo que cometiam? Porque conforme Deus instituiu leis sobre a face da terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já não havia mais sacrifício que cobrisse todos os pecados do homem, porque o homem pecava sem cessar. Louvado seja Deus. Nós vamos ver, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus, que passado um tempo, Deus olhou a humanidade e viu que a humanidade estava cada vez pecando mais e mais contra o céu.
Aonde Deus se entristeceu por causa da sua criação, em tanta desobediência, por causa de Noé, um só homem. Deus olhou e encontrou Noé ainda na terra, e Noé achou graça aos olhos de Deus. Um homem em toda a terra dos viventes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por causa de um homem, Deus poupou a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E criou aquela arca. Louvado seja, dando sabedoria ao homem para uma criação desse jeito. Louvado, para construir aquela arca de uma maneira que subsistisse ao que Deus mandaria, um grande dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tivesse fôlego de vida, seria destruído. Mas poupou um homem, Noé, e por causa de Noé, por causa de um homem, a sua família, que até então era obediente, que se fosse no tempo de hoje, a família também não iria, porque a família não obedece, a mulher não obedece seu esposo, os filhos não obedecem seus pais, então só iria o esposo, certamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas por causa de um homem, deu continuidade, Noé, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver muitas situações que, por causa de um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus pode querer destruir tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como o pecado de Acã, por causa de um homem que estava ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que desobedeceu quando Deus falou assim, não tira nada daquilo do anátema, nada daquilo que não pertence, que não vai glorificar ao reino do céu. E ele tomou para si ouro, tomou para si prata, escondeu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, começou a perder a guerra. Até então Deus era tão com eles que sempre eles venciam, mas quando não estavam na posição, perdiam a guerra. Então foram chorar, prantear diante do Senhor, porque, Senhor, estamos perdendo a guerra contra uma cidade que estamos indo, uma cidade que poderia estar nas nossas mãos, porque estamos perdendo a guerra. Aqueles que viram primeiro, viram poucos homens lá, não homens tanto, que não precisava nem mandar todo mundo não, porque nós vamos ganhar essa guerra, manda poucos, mas estavam perdendo. Sabe por que estavam perdendo? Por causa do pecado de um Acã, que escondeu o que Deus falou para não tomasse para si daquilo, e disse disso, não tomasse para si. Quando Deus fala, eu não quero que toque aqui, eu não quero que toque ali, eu não quero que seja desse jeito, resta ao ser humano não questionar, não argumentar, não perguntar porquê, simplesmente obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, do que todo o sacrifício de orar na madrugada, orar meia-noite e fazer jejuns, e viver todos os dias na casa de oração, mas não tem obediência na sua vida pessoal com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos ver que por causa de um homem, Abraão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus tirou Ló de uma cidade e a sua família, e reteve um pouco a sua ira sobre aquela cidade de Sodoma, Gomorra e as que estavam à redondeza, por causa de quê? Por causa de Abraão. Não foi nem por causa de Ló, mas por causa de Abraão. A promessa que tinha com Abraão, por causa de um homem, o coração de Deus se reteve até cumprir a sua ira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ver que Jonas, quando fugiu da vontade de Deus, entrou no navio e foi em direção contrária ao que Deus mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mandou ele ir a Nínive. E Jonas foge para Tarsis. E quando ele toma o navio para Tarsis, Deus falou assim, ei Jonas, foi isso que eu mandei fazer você fazer, foi desse jeito, foi desta maneira, foi para esta direção que eu tenho te mandado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por causa da desobediência de Jonas, louvado seja o nome do Senhor, Deus fez o mar ficar revoltoso, e cada vez mais revoltoso, a fúria do mar começou a vir sobre o navio, e os homens entenderam que havia alguém ali que estava permitindo que o Deus dele fizesse isso. Não era o Deus dele, supostos deuses. E descobriram que era o Deus de Jonas, que estava. Jonas confessou realmente, atiraram Jonas para fora do navio, e tudo se reteve imediatamente à ira de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, por causa de um homem. Agora nós vamos ver que a humanidade chegou a um ponto que sacrificavam pelo
pecado de não sei o quê, pelo outro pecado assim, e já não tinha mais jeito, porque não tinha tantos animais que pagassem o preço do pecado. Agora restou-se o sacrifício de um só, apenas um, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, por causa de um que foi sacrificado na cruz por toda a humanidade. Agora nós herdamos também a graça do Altíssimo por causa de apenas um. Este apenas um. Antigamente, se eu pecasse, teria que ser oferecido pela minha vida 3 coelhos, 3 cordeiros, mas não sei o quê. Só pela minha vida. 3, 4, 5, um boi, sei lá mais o quê. Agora, pela minha vida, pela sua, todos os seus familiares, toda a tua rua, todo o teu bairro, toda a redondeza que você conhece e que você desconhece, todo mundo, o mundo inteiro. Apenas um sacrifício. O sacrifício perfeito de um só homem, o Filho de Deus. Por causa de um só homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a humanidade agora, toda a humanidade foi concedido o direito de ser resgatada a presença de Deus, de resgatar novamente a esperança de viver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem a condenação da morte. Bendito seja o nome santo do Senhor, porque aqueles que creem em Cristo, nova criatura é, e recebe vida eterna e vida com abundância. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu chamo aqui de canal barulhinho também, porque não é um estúdio, é uma casinha, e por isso são muitos barulhos ao redor. Ou eu gravo com barulho, ou eu não gravo. Então nós vamos gravar do jeito que está e vamos suportar todo esse barulho que vocês estão ouvindo. Eu chamo de canal barulhinho também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra não vai ser retida por causa das barreiras. Barreira, não há barreira. Para deter este povo, não há barreira. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foi a palavra que Deus me deu. Foi a palavra que Deus me concedeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por causa de um homem, bendito seja o nome do Senhor Jesus, toda a humanidade foi resgatada. Por causa de um só sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um sacrifício perfeito, cordeiro sem mácula. O Filho de Deus, por causa de um homem, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Toda a humanidade foi resgatada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E hoje a você também é dado o direito de entrar nesta graça gloriosa e ter a salvação em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que esta palavra fique retida no teu coração. Eu peço perdão pelos muitos barulhos. Hoje está demais. Mas eu decidi, vou pregar a si mesmo e vou enviar este vídeo a si mesmo, porque Deus será no teu coração a entender o que foi falado. Em nome de Jesus, nós vamos dar graças a Deus, porque o Senhor tomou esta decisão de resgatar a humanidade através de um só homem, por causa de um homem. Toda a humanidade foi resgatada, tem essa chance de ser resgatada, se crê no Senhor Jesus como Filho de Deus e Salvador de toda a humanidade. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Fica com essa palavra. Não esqueça de se inscrever. Missionária, mas é muito barulhento esse canal. Mas se inscreva assim mesmo, bem nessa simplicidade. Eu estou passando tudo vivinho, descido do céu. Amém? Em nome de Jesus. Coloca também essa mãozinha de gostei, que para mim vai significar assim, missionária, eu tenho recebido do Senhor, que Deus tem enviado. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus.